Então, nós temos um problema tanto do tempo quanto do espaço, certo? Mas, se eu só aumento a derivada temporal, se eu estou com um problema não relativista, eu não tenho compromisso de tempo com espaço. Então, eu posso aumentar a parte espacial e não ter problema, mas quando eu começo a aumentar a parte temporal, eu começo a ter problema. Então, o problema está muito na derivada temporal do campo. Está claro o conceito? Então, porque a parte temporal, na verdade, o que dá um momento é o grau de liberdade. Que define um campo, que define uma coordenada generalizada, é o seu momento, é o DDL de que ponto. Então, aonde está a derivada temporal do campo, ou da coordenada, que é crucial para definir o grau de liberdade. A física está aí. A parte espacial ela fica quietinha, mas a parte temporal é que dá um momento, o DL de que ponto. Então, essa é a questão. Então, nós temos três relações de dispersão distintas. Vamos fazer o seguinte. Essa aqui é bem convencional. Essa aqui é a relação de dispersão típica, quando isso aqui é C2, é a relação típica de dispersão. Talvez a gente pudesse fazer o seguinte, pudesse fazer essa aqui, que é mais fora do padrão, depois de essa aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Talvez fosse instintivo fazer isso. Deixa eu apagar isso. Então, vamos deixar isso que a gente já discutiu. Então, o conceito importante aí está muito ligado, né, à ordem da derivada temporal. Então, esse n aqui, sendo maior do que 2, começa a ser problemático. Então, a gente tem problemas, né? Mas claro que uma teoria relativista, quando eu mexo no tempo, eu tenho que mexer na parte espacial também. Só para chamar a atenção disso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, a nossa função de Green, então só para recapitular aqui um instantinho, a nossa função de Green, T menos T' X, então vamos recolocar aqui rapidinho, para a gente relembrar uma coisa aqui. Então a gente tem aqui integral em d ômega, d3k, sobre 2π a quarta. Aí tínhamos aqui o G-til, que é 1 sobre o til, né? 1 sobre o til, de ômega k. Então, aqui está o polo da função de Green, a relação de dispersão. E aqui a gente tem a menos I, ômega, T menos T', aí, x menos x também. Beleza, então tá aqui. Então nós vamos fazer isso aqui. Conhecendo isso aqui, que nós já conhecemos, meu problema vai ser realizar essas integrais. Então, vamos só fazer o seguinte, como T menos T', vou estar integrando em ômega e k, T menos T' é uma coordenada fixa. Para não ficar carregando T menos T', x menos x', vamos chamar isso aqui de uma coisa, vamos chamar o T menos T', só para não ficar carregando toda hora isso, vamos chamar T menos T' de uma coordenada tal, e vamos chamar o x menos x' de uma coordenada fixa. Para não ficar carregando toda hora isso. Então a gente vai ter. Então tá lembrando, T menos T' é tal e x menos x' é o psi. T menos T' é tal. X menos x mil. Porque na verdade eu tenho que realizar a minha integral aqui no plano. Eu tenho que realizar a integral em ômega e k. Então, vamos fazer o seguinte. Ver aquela coisinha só. Então, como vocês estão observando, eu vou ter, quando eu for fazer a integral em ômega e k, eu vou enfrentar essa discussão. Porque quando o ômega e k variarem nessa integral aqui, eu vou poder zerar o quantio. Vou passar pelo polo. Eu vou estar passando pelo ponto de singularidade. Então eu tenho que integrar uma coisa que eu sei que vai ter momento que vai ser infinito. E quando eu for integrando em ômega e k, tem uma hora que ômega e k vão zerar o ativo. Então eu tenho esse problema. Então vamos fazer a seguinte coisa aqui primeiro. Vou pegar então a primeira relação, depois quem está copiando a aula
Lúcio, não falta outro não, por favor. Tá? Eu vou precisar disso aí. Alguém que puder copiar aí, tá? Então vamos lá, eu vou pegar a primeira relação de expressão só para dar uma ideia, para a gente começar aqui. Então, aqui eu vou ter a seguinte situação: ó, 1 sobre ômega 2 menos alfa cata 2 menos μ. Não sei se alfa é C2, não sei. O importante para nós aqui, vamos dizer, que alfa seja positivo. Para poder a gente ganhar o ômega igual a raiz quadrada de alfa K2 mais μ, e aí eu tenho certeza que o radicando é sempre positivo, né? Porque aí vai ficar ômega 2 igual a isso mais isso. Então tenho certeza que o ômega 2 não vai ser negativo, tá? Para evitar o problema. Vamos supor que a gente esteja trabalhando com alfa positivo, que é o caso relativístico. Na relatividade especial, alfa igual a C2. Então, ao fazer, vamos pegar essa relação aqui, então eu vou ter ômega, né? Então eu tenho, na verdade, ômega, estou integrando em modo de menos a mais infinito. Então, meu ômega pode ser mais ou menos raiz quadrada de alfa, né? K2 mais μ. Então, estou supondo que o alfa e o μ são positivos para evitar problema. Meu ômega não tem problema ser negativo, porque E elevado a ômega t é oscilatório, seja ômega positivo ou negativo. O problema do ômega é ele ficar imaginário, porque aí eu vou ter amortecimento. Então vamos tentar evitar o problema de frequências imaginárias. Então, para nós, na relatividade especial, é exatamente o que acontece. Alfa é o C2 e esse μ é positivo, é a massa ao quadrado. Que essa relação aqui na relatividade especial, ela daria E2 igual a P2C2 mais M2C4. Aquele μ faz o papel de um MC2. Então vamos trabalhar dentro dessa perspectiva de que alfa e μ são positivos. Então vamos dizer que eu tenha essa minha, quer dizer, o meu denominador, ele zera em dois valores de ômega, né? Tem um ômega positivo, que é essa raiz aqui, e tem um ômega negativo. Tá? Vamos chamar então essas duas raízes, quer dizer, os dois zeros, né? Vamos chamar de ômega mais e ômega menos. Ômega mais é essa raiz aqui. Então eu posso escrever a minha função de, vou colocar a minha função de g de tal, se vai ser, só para evitar ter menos 3x e x menos x também, né? Ela vai ficar fazer assim, vai ficar 1 sobre ômega. Então, é um polinômio do segundo grau, né? Eu posso fatorar, eu posso escrever ômega menos ômega mais, ômega menos ômega menos. Certo? Vai ficar ômega 2 menos ômega mais ômega menos ômega, né? E mais ômega mais ômega. Na verdade é isso mesmo, né? Ômega 2, na verdade, é uma menos a outra, né? Então, quando eu somar ômega mais com ômega menos, dá zero. E depois tem ômega mais, ômega menos. Então, isso aqui eu posso fatorar esse polinômio dessa forma. X menos A, X mais A, né? Os dois polos são simétricos. Tá certo. Então, tá legal. E aqui eu tenho e ômega tal. E aqui eu tenho aí capa escalar. Tá certo. Então eu vou integrar esse ômega de menos a mais infinito. Então quando o ômega for igual a ômega menos, explode. Quando o ômega for igual a ômega mais, explode. Então eu estou fazendo integração em ômega. O eixo dos ômegas é esse, integrando em ômega. Ômega vai de menos a mais infinito. Então aqui está o zero. Aqui está o ômega menos e aqui está o ômega mais, são simétricos. Então, eu vou integrando, vem bonitinho, quando bater aqui explode, Então nós temos que dar um significado para isso. Esse é o problema de que a função de linha justamente ela deixa de ser uma função, mas ela é no sentido que é uma distribuição, né?
porque eu vou enfrentar esses infinitos. Então vamos pensar aqui o seguinte, eu posso, vamos dizer que eu quero evitar esse problema. Então nós podemos imaginar que eu posso, ou eu posso deformar, eu vou fazer uma integração, eu vou fazer o seguinte, vou integrar isso aqui, faço isso aqui, por exemplo, para evitar isso aqui, aí aqui eu integro um raio muito pequenininho e depois faço esse raio tender a zero, para evitar o polo. Eu vou integrando, vou evitar o polo. Ou então a gente pode deslocar o polo. A gente pode fazer a seguinte prescrição, aqui eu vou ômega menos, né? Então a gente pode fazer a seguinte prescrição. Suponhamos que eu vou evitar o polo, eu quero tirar o polo do eixo de integração. Ficticiamente, eu tiro e depois no final, o deslocamento que eu tirar ele, eu boto a zero. Então vamos dizer, nós temos três possibilidades, três maneiras de realizar essa integração evitando os dois polos que estão aqui. Então eu vou trabalhar esse primeiro caso só para vocês verem aqui. Na aula que vem a gente vai para os pontos fáceis. Então quando eu tiver aqui esse ômega 2 menos alfa capa 2 menos mi, então estou lembrando que alfa é positivo, capa é positivo e mi é positivo. Então eu vou fazer o seguinte, suponhamos que eu colocasse aqui 1 mais e epsilon. O que significa isso? Eu estou colocando uma parte, claro que o epsilon vai tender a zero no final do dia. Mas o que significa isso? Significaria que eu estaria fazendo a seguinte coisa, alfa 2, ômega 2, vai ficar alfa capa 2 mais mi menos epsilon. Se eu fizesse isso aí. Então, meu ômega 2 vai ser raiz quadrada, né, disso aqui. Menos epsilon. Esse epsilon está sendo muito pequeno. Você botar esse aqui elevado a mim. Então, isso significaria, que é mais ou menos, né? Então, isso aqui significaria o seguinte, ômega, como isso aqui, eu vou tomar tendendo a zero, esse cara aqui, ele pode ser até zero, mas esse mi está aqui aferido, então eu vou fazer o seguinte, vou fatorar isso aqui, vamos escrever essa equação aqui da seguinte maneira, mais ou menos, raiz quadrada, como está aqui, então vamos fatorar isso aqui, ó, alfa capa 2, mais mi ao quadrado, e multiplica 1 menos e epsilon, alfa capa 2, mais mi ao quadrado, mais perdão, está aqui. Então, nesse caso, se eu fizer isso, o que isso acarreta? Estou primeiro estudando, vendo o que isso acarreta. Então, eu teria um ômega que seria mais ou menos a raiz quadrada disso aqui, de alfa capa 2 mais mi, vezes 1 menos i epsilon sobre alfa capa 2 mais mi elevado a z. Lembrando que epsilon é muito pequenininho, tanto quanto eu queira. Então eu posso fazer aqui uma expansão. Então, esse termo aqui, ele seria 1 menos i epsilon sobre 2 sobre 2 alfa capa 2 mais mi. Então, isso significaria que nós teríamos ômega igual a mais ou menos esse objeto aqui. Isso aqui é o ômega mais, vamos chamar raiz quadrada de alfa capa 2 mais mi, é o meu ômega mais. Né? Mais ou menos ômega mais sobre menos, então isso aqui vezes isso, mais ou menos ômega mais, e aí esse termo aqui, menos ou mais, eu vou pegar isso aqui, multiplicar por 1, tá aqui, mais ou menos ômega mais. Eu estou chamando de ômega mais, é isso aqui, raiz quadrada, a raiz positiva disso eu estou chamando de ômega mais. Então tá aqui. E aí quando esse termo aqui multiplicar esse menos i, vai ficar menos ou mais i epsilon sobre 2
E aí aqui é ômega mais ao quadrado. Ômega mais. Então, claro, o que está acontecendo? Quando eu faço aquela prescrição, quando eu jogo o mais e epsilon aqui, significa que o ômega mais desce, o zero está aqui. O polo ômega mais ele ganha uma parte imaginária negativa. E o polo ômega menos, que é o menos ômega mais, que é o polo que está aqui, ele ganha uma parte imaginária positiva, ele sobe. Então, quando eu fizer essa integral, eu estou livre dos polos do caminho de integração. Eu faço a integral em ômega, de menos infinito a mais infinito, tudo bem, e no final do dia, eu posso fazer esse epsilon de integração. Então, dessa maneira, eu consigo burlar o polo. Eu faço a integral é menos infinito a mais infinito do ômega, e tenho esses dois polinhos aqui. Então, a primeira prescrição que a gente viu de uma maneira de evitar o polo seria jogar um para cima e outro para baixo. O que aconteceu aqui, botando. Claro, se eu colocar menos e epsilon, esse desce e esse sobe. O que é importante é que colocando mais e epsilon, menos e epsilon, um sobe e outro desce. Porém, imagine, essa é uma possibilidade. Se eu agora fizesse isso aqui, suponhamos que eu jogasse esse termo aqui, mais i ômega mais. Se eu jogasse esse termo agora, mais epsilon de ômega, se eu fizesse isso aqui. Suponhamos que eu usar e epsilon tendendo a zero, eu vou alterar isso aqui. Então, eu quero deixar bem claro por que nós estamos fazendo isso, porque nós agora estamos diante desse problema matemático. Eu tenho que fazer a integral em ômega. E a integral em ômega, ela passa pelos polos. Vocês estão vendo que o polo, justamente, ele está na frequência. Ele está aqui, no ômega, na derivada temporal. Então, eu tenho um polo simples aqui e outro polo simples aqui. Então, estou fazendo essa integral. Mas o meu problema é, então, como eu vou fazer a integral de menos a mais infinito, passando em cima do polo. Então, eu vou dar um significado a isso, dizendo o seguinte, eu não vou passar em cima do polo, eu evito o polo, e no final eu faço esse epsilon tender a zero. Claro que isso vai, no final do dia, me dar a presença de um infinito. A função de Green, como vocês estão observando, ela não é um objeto tão limpinho assim, porque quando eu pego o operador, atuo na função de Green e ganho delta, esse delta já está me trazendo toda a sujeira matemática. Esse delta é um objeto, é uma distribuição. Delta não é uma função funcional, é uma funcional, é uma distribuição. Então, o delta ele é zero, zero é infinito naquele ponto. Então, aquela função de Green, ela não pode ser tão comportada. Ele tem que ter um caráter de distribuição. O delta. Na verdade, o que define a função de Green é essa relação. O delta faz o papel de 1 no espaço das funções. É a identidade funcional. Quer dizer, quando eu digo que f de x é integral em dy de delta de x menos y vezes f de y, isso aqui está dizendo que eu tenho f igual a f. Na verdade, isso aqui está fazendo o papel da identidade. Então, o delta é a identidade funcional. Opa. Então, quando eu derivo, por exemplo, x, a derivada de x em relação a x, isso dá 1. Quando eu pego a derivada funcional de f de x em relação a f de y, estou derivando uma coisa em relação a ela mesma, então isso aqui me dá um delta de x. Então, o delta de Dirac ele faz o papel da identidade do 1 no espaço de funções, no espaço funcional. Então, o delta ele tem esse caráter de distribuição. Ele é um objeto que ele não te dá um número. Ele atuando numa função, ele te restitui o valor da função num ponto. Ele restitui a mesma função. Então, o que a gente sabe é que, por exemplo, f de x0 é integral de delta de x menos x0, f de x. Então, eu pego uma função, atuo na função delta e ganho, não uma função, ganho o valor da função naquele ponto x0. Então, o delta, ele leva o espaço de funções, ele leva funções e números, que são valores daquela função em pontos determinados. Então, esse é o caráter da função delta. Então, ele é um funcional nesse sentido. Ele leva funções em pontos. Ele não leva função em função, nem leva ponto em ponto. Ele leva função em pontos, em valores na reta linear. Então, o delta tem esse caráter, Quer dizer, o próprio delta já não é uma coisa limpa. Ele é uma distribuição. Então, a função de Green, ela herda
essa característica de distribuição. Eu estou lidando com um objeto que é infinito mesmo. Estou fazendo essa integral aqui e estou passando, né, como um trator por cima dos polos. Então você fala, por que eu estou tão surpreso que eu estou encontrando polo? Porque eu tenho polo desde o início. Eu tenho delta, que é a função de linha vai ligada à função delta. OG é igual a delta. Então, eu estou lidando com grandeza de sucessão infinita. É por isso que tem esse infinito aqui. O polo está aqui, está ligado porque esse já é um infinito aqui. Então, o que eu estou fazendo é apenas uma prescrição para eu poder evitar o problema e depois me reencontrar com o problema. Eu estou só empurrando, passo. Depois que eu passo, eu vou acertar as contas, né? Deixo para pagar atrasado. Então, vamos lá. Esse é o meu problema da função de Lie. Então, vamos adotar essa postura. Evita o polo, faz os cálculos. Lá na frente, você vai rever a tua situação. Tá? A gente sabe disso, sexta-feira, sai, bebe. No dia seguinte, você vai ver o que aconteceu, né? Então, vamos fazer o cálculo. Depois vamos ver o que vai acontecer. Agora, eu tenho prescrições distintas, né, para saber como é que eu posso evitar esse polo. Então, eu dei uma prescrição, que foi simplesmente colocando o IEPSILON. E agora, se nós colocamos aqui mais IEPSILON ômega, um epsilon positivo. Então, vamos ver o que vai acontecer se eu colocar mais IEPSILON ômega. Depois vamos discutir na próxima aula, cada prescrição vai estar associada a um tipo de função de Lie. Vai ter a função de Lie avançada, função de Lie retardada e função de Lie causal. Na teoria clássica de campos, nós vamos escolher apenas uma. Nós vamos escolher apenas a função de Lie retardada. Não vamos querer a avançada e nem a causal. Na teoria quântica de campos, quando a gente for para a teoria campo de campo, na teoria quântica de campo, nós vamos ver que nós vamos escolher a função causal. Então, eu vou apresentar as três prescrições, elas vão dar origem a três funções de Lie distintas, como vai ficar claro na próxima aula, e depois, dependendo da física que a gente está fazendo, a gente vai escolher uma ou outra. Então, nós já vimos uma prescrição que abaixa esse polo e levanta esse polo. Era a prescrição do mais e epsilon. Agora eu vou ver a prescrição do mais e epsilon ômega. Então, a minha relação que está no denominador, né, ela mudou. Vou pagar isso aqui. Ela ficou, então, a gente tem, quer dizer, isso aqui não tinha nem epsilon, né? Isso aqui era a relação, bom, isso aqui é a relação das duas raízes. Então, a gente botou o epsilon e tudo que acontecia. Esse polo desce e esse polo sobe. Vamos pegar agora e epsilon. Então, nós vamos ter ômega 2, para já não vou passar desse outro, tá? Mais I epsilon ômega menos aquele, ó, alfa capa 2 mais Mi é o quadrado disso. Eu vou chamar de ômega mais ao quadrado. Então, vamos ficar carregando, chamar. Isso aqui é o ômega mais ao quadrado. Alfa capa 2 mais Mi. Então, tem uma equação do segundo grau em ômega. Naquele caso, não. Minha equação ela não tinha o termo em ômega. Ela era só ômega 2. Quando eu fazia isso, eu resolvia ômega mais ao quadrado mais IF. Tirava os dois polos e aí via que um subiu e disse, agora eu vou ter esse ômega aqui. Então, eu tenho uma equação que é completa. Então, o meu ômega é menos P mais ou menos raiz quadrada. Então, vai produzir menos epsilon 2 menos 4AC mais 4 ômega mais ao quadrado. Sobre 2, né? Que não estou colocando. Então, a gente ficou com isso aqui, ó. Menos e epsilon mais ou menos. Vou botar assim, ó. Vou botar esse 4 ômega 2 em evidência. Certo? 4, tá? Então, ficou menos e epsilon mais ou menos 2 ômega mais, que multiplica 1 menos epsilon 2 sobre 4, na verdade vai ficar 8 ômega mais ao quadrado. Vou fazer já a série binomial. Quando eu pegar isso aqui elevado a meio, eu vou pegar 1 menos epsilon 2 sobre 8 ômega mais ao quadrado. Então, esse carinha aqui deu. Então, ficou mais ou menos. E vamos pensar o seguinte.
Esse termo aqui já é um infinitésimo de segunda ordem, ele é um epsilon2. Então, esse cara aqui nós temos assim, ó, mais ou menos 2 ômega mais. Tem um sobre 2 aqui que eu estou esquecendo, né? Depois eu tenho que dividir tudo por 2. E aqui, menos e epsilon. Então, dividindo tudo por 2, né, eu tenho 2 alfa, tá certo, 2, dividindo tudo por 2, é 2, né? Porque a raiz é ômega 2, é 2, então tá, e aqui menos e epsilon sobre 2. Então, o que a gente viu nesse caso? Quando eu coloco aquele mais e epsilon ômega, os dois polos descem. Mais ou menos ômega mais, quer dizer, os dois polos, ômega mais e ômega menos, ambos ganham uma parte imaginária negativa. Então, essa prescrição aqui, ela fez isso com os meus polos. Ela trouxe esse para baixo e esse para baixo. Então, nesse caso, os dois polos, um subiu e o outro desceu. Os dois desceram. Claro, se eu colocar aqui menos e epsilon ômega, supondo que o epsilon é sempre positivo, os dois polos vão subir. Então, já estou quase terminando, então vamos trabalhar na próxima aula, vamos realizar essa integral. Pelo menos uma vez vamos fazer isso, para vocês reverem rapidamente a integral de resíduo, aquela coisa de variáveis complexas. Mas só para a gente ver como é que a gente vai atribuindo as prescrições para mexer no polo. Depois a gente vai fazer isso nos outros casos também, mas aí a gente já sabe como é que a história funciona. Então, quando nós pegamos ômega 2 menos ômega mais ao quadrado, foi aquilo lá, mais epsilon, então a gente viu que nesse caso o polo positivo desceu, o polo negativo subiu. Quando eu peguei ômega 2 menos ômega mais ao quadrado mais e epsilon ômega, os dois polos desceram. Isso aqui é crucial para mim, tá, Otávio? Quem está anotando? Vou partir daqui. Menos ômega mais ao quadrado e menos epsilon ômega, esses dois polos aqui vão subir. Então, nós vamos ver que isso aqui vai ser exatamente o caso da teoria quântica de campos. Eu não me lembro bem, a gente vai ver na próxima aula, mas um desses dá a função de Green avançada e o outro a retardada, ou vice-versa. Então, a avançada e a retardada estão aqui. Ou joga os dois para baixo, ou joga os dois para cima. A gente vai se lembrar. E aqui está a causal da teoria quântica de campos. Então, na teoria clássica de campos, a gente vai escolher um desses dois. A gente vai escolher a que dá a função retardada. Um desses dá a retardada e o outro dá a avançada. Tem só que relembrar. Então, nós temos essas três prescrições para mexer nos polos. E aí a gente vai ver que, para efeitos de teoria clássica de campos, nós vamos escolher sempre a retardada, que é uma dessas duas. Essa aqui é o caso das teorias quânticas de campo, propagadores de Feynman, uma que é a função de Green causal. Eu interpreto a energia negativa, a frequência negativa, eu vou interpretar isso aqui como antipartícula e isso aqui como partícula. Então, na teoria quântica de campo, o fato de considerar, né, as duas, os dois, eu vou trabalhar com os dois ao mesmo tempo, isso aqui que vai dar a causalidade, eu vou estar ligado com a interpretação de partícula e antipartícula. Como isso não acontece na teoria clássica, eu vou enfrentar o problema do avanço ou do retardamento. E aí a gente vai escolher o problema do retardamento. Certo? Então, são essas as três expressões. Então, isso acontece por quê? Porque a função de Green tem sempre um polo. Então, o polo está lá. O polo não é evitável, porque esse polo está sempre ali, porque, na verdade, ele é a relação de dispersão. Se o campo se propaga, se ele tem uma propagação, ele tem uma relação de dispersão. E a relação de dispersão é que dá o polo da função de Green. Então, o polo da função de Green, que é o infinito dela, é justamente algo bem-vindo. É ali que está a física. É no polo que está a física, é na singularidade que está a física. Fora do polo, não tem nem física. Né? Porque fora do polo é como se eu estivesse fora da interpretação, fora daquilo que é a propagação do campo. Então, é importante a gente atribuir, quer dizer, às vezes a singularidade em física, né, que matematicamente é a parte problemática, para o físico é onde está a física. Eu vou ficar justamente ali, no polo da função de Green. É aquilo que eu quero, é aquele infinito, é aquela coisa que é horripilante para o matemático, é que eu estou justamente no 1 sobre 0.
A física está no 1 sobre 0. Tá? Não está no 1 sobre 1 nem no 1 sobre 2. Está no 1 sobre 0. Então a gente tem que aprender a dar interpretação para essas coisas, porque é daí que a gente vai vendo. Tudo está saindo daí. A interação, a interpretação de partícula, se o sinal é o supraluminal ou não é supraluminal, se é atrativo, se é repulsivo, se tem tacto, se não tem tacto, está tudo no 1 sobre 0. Tá? Então, essas três questões são importantes. E não fiquem, então, assim, chocados pelo fato de a gente estar lidando com esses infinitos, porque quem está trazendo isso tudo é efeito da função delta. É a função delta que está trazendo tudo isso para nós. Então, se a função de Green tem que ser os infinitos, e os infinitos delas são bons, é porque a função de Green, a função delta está trazendo isso. Então, você diz que delta, você bota a carga no ponto A, no ponto XL, ele diz que a densidade é ρ, é Q, delta de x menos x0, onde é que está a carga? Está no centro do furacão, está no infinito da função delta. Né? A carga não, está no ponto x0. O que acontece no ponto x0? A função de delta explode. Então, você está botando a carga, está botando o teu dedo no infinito, é aí que tu quer. Você não está interessado no bolso, você está interessado na carga. Quando você integra, tudo bem, aquele infinito vira finito. Né? Essa é a magia da função delta, né? Da função delta de Dirac. Mas quando você coloca a carga num certo ponto, e você diz que a carga é pontiforme, quando você coloca a corrente ao longo do eixo, você diz que a corrente tem delta de Z, quer dizer, a corrente está toda concentrada, então tem delta de X, delta de Y, toda concentrada no eixo dos eixos, você está colocando o teu elemento físico justamente no infinito do delta de Dirac. Então a gente não tem que ter medo disso, é ali que a gente está, é isso que a gente quer. Por isso que a função de tem infinito, eu não tenho que ter medo dele. Eu estou dando um jeito de trabalhar com esse infinito, mas sem medo dele. Eu estou fazendo uma coisa assim, matematicamente meio horripilante, mas a gente está tentando extrair um resultado físico a partir disso, porque eu estou em cima do olho do furacão, eu estou no epicentro do problema. Tá certo a questão? Então é isso. Então, na próxima aula, nós vamos trabalhar a realização dessa integral. Dessa integral vai ficar claro como a gente tira o potencial de Coulomb e o potencial de um Galois. Então vai ficar clara a questão do alcance, vai ficar clara do alcance ser longo, do alcance ser curto e a relação entre o alcance e o polo da função de Green. Depois na próxima aula, a gente terminando isso, a gente vai começar a trabalhar com aquelas relações de dispersão com derivadas superiores, com ômega 4 e kappa 4, aquele laplaciano ao quadrado e depois com a derivada temporal. Certo? Pode seguir quarta-feira. Bom, tarefa, já tem bastante aí para vocês fazerem. Então, boa noite.